Outra matéria interessante é a respeito, ainda sobre Bolsonaro, é com a relação dele com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A gente sabe bem que depois do início deste ano, Tarcísio de Freitas ele tem tentado, mas não conseguiu, mas ele tem tentado se colocar na ala da direita pura. Pouquinho mais para o centro, mas geralmente direita pura. A extrema-direita é uma coisa, a direita pura já é outra. A direita pura é aquela ala de ideologia política que consegue manter os seus ideais conservadores sem extremismos, mas ainda consegue aceitar uma ou outra opinião de outras alas mais à esquerda. Essas são as características da direita. Porém, ainda com aquela coisa do neoliberalismo, ou seja, liberalismo econômico, menos Estado, mais mercado, iniciativa privada, enfim. É mais ou menos isso que o Tarcísio quis fazer. Só que aí o Bolsonaro meio que ficou com ciúme quando, em uma catástrofe acontecendo lá em São Sebastião, com fortes chuvas em interior de São Paulo, o Tarcísio teve uma boa relação com o atual presidente. Ficou aquelas rusgas ali, entre o Bolsonaro e o Tarcísio, porque o Bolsonaro é assim, tá falando com o meu inimigo, então já não é mais amigo meu. Inimigo, Porque político ter inimigo, isso não existe em canto nenhum. É a mesma coisa que você dizer que dentro da sala de aula, aquele aluno que tira uma nota melhor que você, ele é seu inimigo. Porque não existe aquele negócio tipo, olha, na próxima você tenta tirar uma nota melhor. Mas o Bolsonaro não conhece essa expressão. Acho que ele nunca precisou fazer isso, Acho que ele nunca precisou fazer isso. Se esforçar para algo na vida dele. Tudo deve ter caído no colo, como ele bem disse que caiu a presidência. Então, Bolsonaro tinha ficado meio que ali, nas rusgas com o Tarcísio de Freitas, sem ter sem ter algo interessante entre os dois. O Tarcísio também falou daquela grande vontade que qualquer político tem. Isso é a coisa mais natural do mundo. Político de carreira, ele quer avançar, ele quer cargos maiores, ele quer responsabilidades, quer dizer, responsabilidades aí é para poucos, Mas quer cargos maiores, salários maiores, oportunidades maiores, benefícios, Benefícios extraordinários, todo mundo quer ter isso, responsabilidade pouquíssimos querem ter. E o Tarcísio disse que tinha essa vontade de ser presidente da República, sim. O próprio eleitorado do Bolsonaro, caso o Bolsonaro, à época ainda elegível, fosse inelegível, o Tarcísio seria o mais cotado para ser o próximo presidente, ou seja, para ser o candidato do Bolsonaro. A pergunta é, Bolsonaro e Tarcísio ainda têm essa relaçãozinha íntima que tiveram desde a campanha de 2022? Vamos descobrir. Olha, não está tudo certo. É isso que diz Jair Bolsonaro sobre relação com Tarcísio. Na opinião dele, Tarcísio, abre aspas, politicamente dá suas escorregadas. Não sou eu quem estou dizendo, é o Bolsonaro, viu? Contra o Tarcísio de Freitas. E diz que jamais faria, abre aspas de novo, certas coisas que ele faz com a esquerda. Tá vendo aí? Ou seja, vocês viram bem a diferença entre o que é ser extremista e o que é ser fiel aos seus ideais. Bolsonaro, ele é claramente um extremista. Ele faz questão de dizer isso. Ele faz questão de imbuir na sua cabecinha pequena de cérebro de azeitona de que tudo que vem da esquerda é para desgraça. De que tudo que vem da esquerda é para prejudicar o país. Isso é o Bolsonaro quem está dizendo, viu? E você, como um bom cão fiel, ou melhor, como um gado, que muita gente agora está usando esse termo, de pessoas que acompanham a manada, tá? Não é gado porque você é chifrudo, não. É gado porque você quer acompanhar a manada, simplesmente ao grito do aboiador, Assim, você quer... Baixa... E é assim que é feito, Assim que é feito. Qual é o grito do aboiador? Mito, mito. É isso. Daqui a pouco a gente fala, Larissa. Não se preocupe não com o imbrochável, sai já. A gente vai saber se brocha ou se não brocha.
Olha, isso foi na quinta-feira, né, ontem, que o Bolsonaro deu essas declarações a respeito do Tarcísio de Freitas, né? O Tarcísio, ele foi ministro no governo Bolsonaro e é afilhado político dele, né? Ou seja, o Bolsonaro deve ter ainda uma relação íntima com o Tarcísio de Freitas. Mas olha, na opinião de Jair Bolsonaro, Tarcísio escorrega ao tratar certas situações com a oposição. Aí ele vem e diz, não está tudo certo, eu não mando no Tarcísio, ele é um baita de um gestor. A gente tem um pouquinho de divergência nessa sua fala aí, tá, ex-presidente? Mas eu já falei sobre questão de venda de estatais, mas isso é assunto para outro programa. Politicamente, dá as suas escorregadas. Eu jamais faria certas coisas que ele faz com a esquerda. Isso disse o Bolsonaro em entrevista à Rádio Gaúcho. Também daqui a pouco vamos trazer alguns trechos dessa entrevista. Bolsonaro voltou a criticar a aproximação entre Tarcísio de Freitas e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se reuniram em julho para falar sobre reforma tributária e chegaram a posar para uma foto juntos. Aí o Bolsonaro vem e diz, eu não tiraria, aí eu sou radical. O que eu tenho a ganhar com o Haddad, meu Deus do céu? Não sei, eu não sei o que é que você tem a ganhar com um ministro da Economia. Eu não sei, eu acho assim que você tem a melhorar o seu país, a ver o seu povo não passando necessidade, a ver preços praticados internamente no seu país, bons preços, né? Eu não sei o que é que você tem a ganhar com o ministro da Fazenda, né? Porque podia ser o Paulo Guedes. Se ele tivesse sido um ótimo ministro, coisa que ele não foi, eu garanto a você, eu tiraria foto, eu abraçaria, eu falaria, apertaria a mão, porque qual é o problema? Qual é o problema? E mesmo que fosse um adversário político, qual o problema de se cumprimentar pessoas? Isso é uma regra de educação e civilidade que a gente pratica naturalmente. Procure isso em Chaves que você vai ver essa fala aí bem certinha. A gente tem que ser cortês com as pessoas. Não é simplesmente porque é meu adversário político, mas é um ser humano, vive no mesmo país que o meu. É uma pessoa que tem as mesmas necessidades básicas que a minha. É uma pessoa que come, que defeca, que urina, que precisa de dinheiro. É uma pessoa que fala, uma pessoa que pensa. É a mesma pessoa, é o mesmo ser humano que tem as mesmas necessidades que a minha. Por que eu não vou falar? Simplesmente por divergência política, vamos crescer, né, ex-presidente? Tá feio. Um velho de quase 70 anos de idade, ainda com cabecinha de adolescente birrento, daquela ideia de panelinha de fundão de escola. Que coisa feia, hein? Rinha de criança mesmo, hein? Enfim. E ele ainda diz, né? O que é que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo? Isso o senhor diz, a população não diz, né? Eu não moro em São Paulo, também não posso opinar a respeito disso. Inclusive tem pessoas que chamam o Haddad de o poste de luz, né? Porque dizem que o maior feito do Haddad foi ter colocado iluminação pública. Enfim, na ocasião, Tarcísio minimizou o episódio, ou seja, essa foto que tirou com o ministro da Fazenda, e afirmou que sempre será leal ao ex-presidente. Abre aspas. Os pontos sobre reforma eu tinha colocado antes para ele, e tá tudo bem, sempre serei grato ao presidente. Se eu estou aqui, eu devo a ele, e deve mesmo, porque você foi eleito pelo bolsonarismo, não foi por si só não. Apesar disso, o ex-presidente lembrou que os governadores não podem se afastar do governo federal, já que dependem dele. Sim, claro, né? Sensatez vindo do Bolsonaro. Enfim, né? Tem que ter, ex-presidente. Eu já falei, né? Não vou repetir mais.